Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Moonflag. No vídeo de hoje eu vou ensinar você que é contador ou contadora como fazer para calcular o custo de aquisição de um cliente que vem do Google. Então muitas vezes você está investindo em uma campanha no Google, seja você mesmo fazendo, seja alguém interno, seja uma agência, um consultor, não importa. E você tem dificuldades de saber, cara, mas na prática, o quanto eu estou pagando por cada cliente que está vindo do Google? E essa conta está valendo a pena? Se você está fazendo esse tipo de campanha, esse vídeo aqui é obrigatório. Se você está pensando em fazer, melhor ainda, porque você já vai entrar sabendo isso. Tem muito contador, muita contadora que está fazendo campanha no Google sem ter a mínima noção de tudo que a gente vai falar aqui. No vídeo de hoje você vai sair sabendo tintim por tintim como faz para calcular o custo de um cliente que vem aí de uma campanha no Google Ads. Eu sou o Matheus Santos, fundador e CEO da Moonflag. Caso você não conheça, a Moonflag, ela é uma assessoria de marketing digital e vendas especialista no mercado contábil. Tem quase 3 anos aí de mercado e nesses últimos 3 anos a gente começou com um cliente. Hoje a gente tem mais de 200 clientes ativos. São mais de 22 estados brasileiros que contam com o atendimento da Moonflag. Então a gente tem clientes espalhados aí no Brasil inteiro e até fora do Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Basicamente são mais de 20 pessoas aqui nesse ambiente que eu estou, que é o nosso escritório aqui em São Paulo, dedicadas a atender o mercado de contabilidade. Uma das nossas principais fortalezas hoje com o nosso cliente é a gestão de campanhas, a gestão de tráfego pago, E a gente percebe no dia a dia como o cliente chega até aqui, como o contador chega até aqui sem saber como é que funciona tudo isso, tá? Esse canal, o canal da Moonflag, é um canal que tem muito conteúdo rico, onde eu falo sobre marketing, falo sobre vendas, já trouxe convidados especiais, então eu tenho certeza que se você é contador e não conhecia a Moonflag, você vai se interessar pelo conteúdo que a gente tem aqui gratuitamente, tá? E esse conteúdo vai ficar mais interessante a partir de hoje, porque eu vou começar a trazer ainda mais na prática como que você vai conseguir aplicar alguns conceitos de marketing e vendas dentro da sua empresa de contabilidade, beleza? Com base em quê, Matheus? Com base em toda essa capilaridade de clientes que a gente tem, a gente consegue transformar isso em informação para você do outro lado. A informação que você vai ver aqui hoje, muitas vezes você precisaria pagar em um curso, uma mentoria e contar com a sorte de ter essa informação aí de como fazer, por exemplo, um cálculo de custo de aquisição de cliente, o que é o ideal aí para a tua empresa. Então, se você investe em marketing digital, investe em Google principalmente, que é o que a gente vai falar hoje, conhece alguém que investe, conhece alguém que está pensando em trabalhar marketing digital, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante, tá certo? E eu vou colocar aqui para você um compartilhamento de tela na prática. Mas antes de eu fazer isso, vou pedir uma gentileza para você. Já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu sei que vocês, contadores, se conversam muito e tem muitas vezes um parceiro, um amigo, um colega que está trabalhando no marketing digital, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar também, tá certo? A ideia hoje, gente, é a gente falar um pouco sobre aquilo que é a maior plataforma de pesquisas do mundo, o Google. O Google você vai ter ali uma possibilidade de trabalhar palavras-chave, uma possibilidade de trabalhar anúncios de display. Você vai conseguir trabalhar com o Google e com o YouTube. Caso você não saiba, o YouTube é do Google. Então você tem aí, numa mesma plataforma, numa mesma empresa, você tem os 2 maiores buscadores do mundo, respectivamente o Google e o YouTube. Então, ou seja, em outras palavras, como é que funciona uma campanha de uma empresa que é como o Google, Como é que eu vou até o Google? Na verdade, na maior parte das vezes que eu vou até ele e faço uma pesquisa, eu estou buscando por algo. Então, por isso que se torna muito atraente para nós, que somos empreendedores, estarmos ali presentes quando alguém pesquisa pelo nosso serviço, pela nossa solução. E no caso da contabilidade, isso é muito pulsante, é muito latente. Por quê? Muitas vezes eu estou buscando, vou dar um exemplo básico aqui, de abertura de empresa. Eu estou pesquisando ali como abrir uma empresa, quais documentos necessários para abrir uma empresa, como abrir uma empresa de comércio, como abrir uma empresa de serviço, como abrir uma agência de marketing. Então imagina só você aparecendo em palavras-chave como essas, sendo que você oferece o serviço de abertura de empresa para esse potencial cliente. Seria muito bom, certo? Agora imagina isso multiplicado por centenas, por milhares, por milhões de pesquisas que acontecem aí todos os anos. Então isso se torna muito atraente e tem que fazer parte de qualquer estratégia de marketing digital. A questão é, quando eu estou investindo no Google, primeiro, o que investir, quanto investir e como medir o resultado disso, porque muitas vezes a gente se perde aí nesse caminho, porque apesar da internet ser um mar de oportunidades, ela também é muito nebulosa, dependendo do contexto. Muita gente fala muita coisa, mas na prática a gente vê pouco aprendizado sendo realizado ali no dia a dia. Então fica muito ali naquela questão de cada um falar uma coisa, cada um fala uma coisa, se confunde a mente do empreendedor contábil. Por isso que eu quero trazer aqui para você a experiência que eu tenho ao longo desses anos trabalhando com empresas de contabilidade na prática. Uma das nossas principais fortalezas, inclusive, na Moonflag, é a gestão de tráfego pago. A gente consegue fazer nossos clientes venderem através da internet. Eu vou botar aqui alguns prints para vocês verem de grupos de WhatsApp que a gente tem de clientes, onde eles compartilham com a gente reuniões agendadas, vendas efetivadas, valores que vão variar de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 30.000. A gente já fez muita coisa acontecer nesse período para empresas de contabilidade, e muitas vezes usando o Google, usando plataformas como Instagram, Facebook.
o dia de hoje é o dia de falar de Google, beleza? Se você é da turma do papel e da caneta, já pode pegar e fazer as anotações, que eu tenho certeza vai ser muito prático. E se você naturalmente quiser conhecer o serviço da Moonflex, vai ter aí na descrição todos os links necessários para isso. Mas chega de enrolação, vamos para a prática. Vou compartilhar aqui a minha tela e vocês vão ver aqui, né, algumas informações, tá? Vamos lá, então, como calcular o CAC no Google Ads para empresas de contabilidade, beleza? O CAC, galera, a gente está falando aqui de custo de aquisição de um cliente, beleza? Essa é uma métrica de negócio que é super importante e é uma métrica de negócio que vai valer aí para todo canal que você for trabalhar, beleza? Qualquer canal que você for fazer um investimento, você vai precisar entender como que esse canal vai se comportar em relação ao custo por cliente adquirido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Google. Primeira etapa aqui, vamos lá. Primeira etapa é o investimento. Quanto que eu vou investir para conseguir trabalhar com o Google Ads? Tudo isso daqui, galera, é muito relevante. Os números que eu trazer aqui para esta aula, né, para essa videoaula que você está tendo acesso aí gratuitamente, são números que podem flutuar muito, dependendo do momento do seu escritório de contabilidade, dependendo da estrutura que você tem, dependendo da região que você está, tá? Então, isso é um fato. Então, a resposta absoluta você vai obter na prática. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui são recomendações e estimativas com base nessas experiências práticas que eu vivencio aqui dentro da Moonflag. Eu vou colocar aqui um investimento mensal para essa empresa aqui, hipoteticamente, se eu estivesse fazendo aí um planejamento para estimativas, né, dessa empresa de contabilidade, eu vou colocar R$1.000 por mês. Fechou? Ah, Matheus, mas R$1.000 por mês eu não tenho essa grana para investir de início, eu só posso começar se eu tiver R$1.000 por mês? Galera, é o seguinte, em marketing digital, muitas coisas não vão ter uma regra absoluta, como eu já disse, ok? A gente vai ter recomendações baseadas em estimativas, ok? O que acontece, né? Pensando num aspecto geral, uma campanha, né, seja no Google, seja no Facebook, ela tem que durar, né, um determinado período para ela amadurecer e a máquina aprender sobre o seu público. Eu sei que isso é uma coisa que você já deve ter ouvido e não entende muito bem, mas o processo de aprendizado de máquina, ele funciona com um termo que a gente chama de machine learning, que é literalmente aprendizagem de máquina. Então ele vai identificar o teu público a partir das interações com a tua campanha. Ou seja, você vai botar a campanha para rodar, ela vai começar a ter cliques. Aí pessoas vão se interessar e vão começar a entrar em contato. Beleza? Quando esse processo acontece por repetidas e repetidas vezes, o Google começa a identificar qual que é o teu perfil de cliente ideal. Né? O perfil de cliente que se interessa pelo teu serviço na internet. Como que ele faz isso, Matheus? O Google tem o meu dado, ele tem as minhas informações, porque eu estou logado na maior parte das vezes que eu estou fazendo pesquisa, ele tem as suas informações. Então, quando eu pesquiso por algo e me interessa e clico, o Google já entendeu quem eu sou, com base nas minhas pesquisas, com base no que eu consumo, com base nas informações que ele tem sobre mim. Se isso começa a acontecer de maneira multiplicada às vezes, né, múltiplas vezes, na verdade, ele vai começando a traçar o que há em comum entre essas pessoas. Então, agora depois de 2, 3 meses, estou dando exemplos, o Google já começa a entender melhor que determinado perfil de pessoa é mais suscetível a entrar em contato com você através da tua campanha. Ele não consegue fazer isso num espaço muito curto de tempo. Então, eu até recomendo para vocês, quando forem investir em marketing digital, pensem numa escala de 6 meses, pelo menos. Tá? Pensem numa escala de 6 meses para fazer uma avaliação conclusiva aí sobre o assunto. Nesse nosso exemplo, a gente vai usar aqui um investimento fictício de R$1.000 por mês. Matheus, qual que é o CPC, né? Qual o custo por clique, né, que a gente vai conseguir trabalhar aí nessa palavra-chave, digamos assim? Isso vai variar bastante, tá, gente? Ainda mais quando a campanha está iniciando, então você vai ter aí um CPC muitas vezes mais alto, porque você está iniciando, né, esse trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que vai funcionar, né, e como é que a gente vai estimar esse número, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês uma informação que vai ser bacana. A gente vai tirar do próprio Google. O Google tem uma ferramenta, né, que se chama planejador de palavras-chave. Então, quando você tem uma conta lá, você pode fazer, né, uma simulação de palavras-chave. E eu vou escrever aqui, se eu tivesse, por exemplo, em São Paulo, capital, vamos lá. Se eu tivesse em São Paulo, na capital, está aqui a cidade, onde a gente tem um alcance aqui de 35 milhões de pessoas, e tivesse, né, fazendo uma campanha para abertura de empresa, quais seriam aí os meus custos no geral para esse tipo de campanha? Vamos lá. Olha só isso daqui, gente. Lance na parte superior da pesquisa. Olha só como que a gente consegue fazer uma média. Aqui a gente tem o mínimo e aqui a gente tem o máximo que já foi pago por essa palavra-chave. A gente está falando aqui de R$75 no máximo. Ou seja, um clique já chegou a custar R$75 para essa palavra-chave. Olha só que doideira, tá? E aqui a gente tem algumas variações, tá vendo? O Google ele funciona, mais uma vez, né, de acordo com a região que você está trabalhando. Então, se eu, por exemplo, pegar aqui Belo Horizonte, que também é uma capital, também vai ter aí
valores expressivos, a gente vai ter já uma variação de preço aqui. Ó, tá vendo? Já reduziu drasticamente para R$17. Então, por isso que não dá para você cravar um resultado. Você vai precisar testar aí de diferentes formas. Vamos pegar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Vamos fazer uma média. Então, a gente pega aqui, né, o valor de 3,25 e a gente soma com 17,22 e a gente divide por 2. A média de CPC aqui a gente está falando de R$10. Então, a média do custo por clique ficaria R$10 aí para esta campanha. Beleza? Vamos voltar de novo aqui então para a nossa simulação. Então, a gente vai ter aqui em torno de R$10 aproximadamente. O CPC nosso vai custar R$10 aproximadamente. Beleza? Matheus, o que é o CPC? O que significa essa sigla, né? O CPC significa custo por clique. Então, você faz uma campanha no Google, você vai aparecer, né? Você vai botar uma grana ali, no caso R$1.000, você vai aparecer. Cada vez que você aparecer e alguém clicar na sua página, na sua campanha, vai gastar aqui R$10 dentro dessa nossa simulação. Beleza? O que a gente pode esperar, né, de uma campanha que roda com R$1.000, né, dentro de um mês a um custo por clique de R$10? É muito fácil. A gente vai dividir agora os R$1.000 por 10. E vocês que são melhores que eu em conta, vão entender que a gente vai ter aqui ó, um total de leads, né, total de cliques. Vamos mudar aqui, ó. Total de cliques. Criar aqui esse campo. A gente vai ter 100 cliques. Beleza? 100 cliques. É o início da nossa campanha. Matheus, nossa, R$10 achei caro. Nossa, São Paulo mais caro ainda. Galera, esses números, né, eles são estimativas que o próprio Google nos dá, mas na prática a gente pode ter números, inclusive, muito melhores que esses. A gente tem aqui na Moonflag, por exemplo, muitos casos onde a gente trabalha com um CPC de R$4, de R$5, R$6. Normalmente, quando a campanha inicia, mais uma vez, o Google não sabe sobre a tua empresa, então ele vai testar de formas mais diferentes, né? Ele vai testar de muitas formas diferentes, então ele vai talvez consumir mais saldo. Mas depois que ele começa a aprender mais, ele começa a equalizar isso, e muitas vezes você fica com um CPC mais atraente, tá? Então, vamos supor, a gente tem aqui nesse exemplo 100 cliques, beleza? Desses caras que clicaram na tua página, quantas pessoas vão realmente entrar em contato com você, tá? Isso aqui é uma pergunta de ouro, né? Qual é a taxa de conversão? Qual é a taxa de leads que vai entrar aqui? A conversão em leads, esse 100. A gente pode partir do princípio aí, a gente pode considerar uma boa taxa de conversão, uma ótima taxa de conversão para o início de uma campanha, a gente pode considerar aí 20%. Beleza? Esse número aqui, ele é muito alcançável, é factível, né? Numa campanha, ainda mais nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, uma campanha de abertura de empresa. Então, é muito factível você ter 20% de conversão em leads. Matheus, qual que é uma taxa boa? Mais uma vez, tudo vai variar, tá? Se você tem um trabalho mais nichado, provavelmente sua taxa de conversão será maior. Por exemplo, se ao invés de abertura de empresa, a gente estivesse fazendo um exemplo aqui de abertura de empresa para médicos, abertura de CNPJ para médicos, e eu clico na página e eu vejo tudo voltado para médico, as dores, né, as soluções personalizadas, normalmente eu vou me endereçar mais para esse tipo de anúncio. Eu vou ficar mais suscetível a converter num anúncio como esse, porque eu vou sentir a personalização para o meu serviço. Tá? A mesma coisa de marketing contábil. Você vai lá, clica no anúncio da Moonflag, você vai ver que a gente está conversando com você que é contador. Então você vai perceber que a gente entende do assunto e vai ficar muito mais suscetível a entrar em contato do que com uma empresa que vai falar, olha, nós fazemos marketing para todos os segmentos, nossos resultados com e-commerce são X. Você não é um e-commerce, então você vai se identificar mais comigo do que com uma empresa de marketing genérica. A mesma relação acontece aqui na contabilidade. Então a gente pode dizer, né, que 20% vai trazer, é igual a 20 leads por mês. O que é isso, Matheus? 20 leads por mês. Então, o que são esses leads? Né? O lead, na verdade, em outras palavras, é a pessoa que se cadastrou. Dentro desse exemplo aqui está muito claro. Eu fiz a campanha de abertura de empresa, nesse exemplo aqui em BH, consegui ali 100 cliques no primeiro momento e depois disso consegui 20 pessoas que entraram em contato comigo através desses 100 cliques. Okay? Então, essas 20 pessoas deixaram lá o nome, o e-mail, o telefone, para que você, né, entre em contato com elas e faça ali, né, a condução do processo comercial. Ok? Então, são 20 leads gerados aqui até esse momento, beleza? Taxa de qualificação. O que eu estou falando em taxa de qualificação? Tem uma coisa muito importante, né, que você precisa entender. E eu já tive conversas, literalmente, com mais de 1.000 empresas de contabilidade. Eu, particularmente, já conversei com mais de 1.000 contadores. Assim, ó, igual eu estou falando com vocês. Explicando, apresentando, tirando dúvidas. Né? Foram mais de 1.000 ao todo. E continua crescendo esse número. A taxa de qualificação, ela é muito importante para esse trabalho aqui, porque muitas vezes você que está acostumado a trabalhar só com indicação, você já pensa o seguinte, pô, se entrar 20 leads para mim, 20 pessoas se interessaram,
Então, cara, daqui eu vou fechar pelo menos 15%. Daqui eu vou fechar 90%. Então, existe essa confusão, né, do empreendedor contábil sobre o que é lead e o que é um lead potencial para vendas. E você tem que fazer uma separação aí do joio e do trigo, beleza? Não dá para você considerar que 20 pessoas que entrarem em contato vão ser potenciais clientes, porque eles não vão ser. Se você contar com isso, você vai se frustrar, que é o que acontece pra caramba, né, com quem está investindo em marketing digital em qualquer segmento, em especial no mercado de contabilidade. Então você vai ter que entender o seguinte, beleza, entrou 20 pessoas em contato comigo. Dessas pessoas, realmente, quantas são potenciais clientes? Por quê? O cara pode estar pesquisando apenas para tirar dúvidas. Ele pode ser um cara aleatório que estava vendo outra coisa e acabou clicando na tua campanha e converteu ali, entrou em contato por alguma razão. A gente tem que entender que a internet é um oceano aberto. Então, assim, nem todo mundo que está ali está no momento de compra. O cara pode estar pesquisando. Por mais que as suas palavras-chave levem o cara para uma conversão, né, para um contato, mas ele pode estar no momento de compra que não é aquele. Ele não vai entrar já e fechar, entendeu? Alguns vão estar nesse momento. Então a gente tem aqui uma temperatura, né, um termômetro desse lead que precisa ser medido ali no comercial. E aí a taxa de qualificação desse lead, a gente vai colocar aqui um exemplo de 30%, que é também muito factível. Você pode considerar isso aí na sua estratégia. Desde que você cumpra as etapas que têm que ser cumpridas nesse processo comercial, ou seja, uma abordagem rápida, né, um contato personalizado, de preferência que você tenha um CRM para acompanhar tudo isso. Né, quem é cliente da Mufled está muito acostumado com tudo isso que eu estou falando aqui, porque a gente aplica isso para as contas que a gente gerencia. Em outras palavras, entrou o cara em contato com você, você ligou para os 20 e conseguiu, né, com que 30% fosse, né, eficiente ali para o contato comercial, a proposta, a reunião. A gente está falando de 6 leads, beleza? Então, 6 leads são qualificados para receber a proposta, tá? Mais uma vez, tudo isso daqui pode variar bastante de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua eficiência comercial, mas o número que eu estou colocando aqui para você é factível, porque aqui dentro da Monflag a gente tem números assim aos montes e até muito melhores, dependendo da situação, beleza? Agora, aqui que vem a pergunta. Se hoje 6 pessoas da internet que estiverem afim de contratar o seu serviço, seja terceirização contábil, seja abertura de empresa, entrarem em contato com você, falarem, olha, é o seguinte, eu quero, estou precisando. Para onde você vai caminhar com esse cara? Né? Porque muitas empresas de contabilidade sequer têm uma apresentação comercial bem desenhada, sequer tem uma proposta que, né, que gere valor ali para o cliente. É aqui onde vai existir um desafio muito grande. Né? Porque muita gente pensa que chegar aqui no lead qualificado é o mais desafiador. E não é. O mais desafiador é fazer esse lead que é qualificado virar uma venda. Porque esse cara, esses 6 carinhas aqui, ó, vou até grifar eles de amarelo. Eles estão falando com você e com mais outras 3 ou 4 empresas de contabilidade. E ele vai comparar. Para ele, é assim, quem resolve melhor o meu problema e acabou. Não existe um favoritismo, não existe um preferido, porque ele nem te conhece, ele não criou relacionamento com você. Então, a partir daqui vem um papel muito importante do comercial em ser eficiente na apresentação, né, nos diferenciais competitivos. E diferencial competitivo, gente, não é, olha, eu tenho uma contabilidade que é tecnológica, um atendimento digital e com pessoas, ou seja, o atendimento é humanizado e a contabilidade é digital. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de coisas diferenciais que a sua empresa tem. Porque isso que você está falando aí, o outro contador também está falando. No final das contas, hoje, onde está a corrida do empresário contábil? Digitalização do negócio em preparar, né, um atendimento para ficar cada vez mais eficiente. Então, isso não é um grande diferencial competitivo. Na prática, né, você vai precisar pensar em o que você vai levar para esse cara para que ele fique inclinado a fechar com você e não, né, com outra empresa de contabilidade. Então, essa taxa de conversão no comercial, vamos partir do princípio, uma taxa de conversão de um comercial maduro, né, bem maduro, ele vai conseguir fechar em torno aí de 30% disso. Tá? Depois que essa campanha já está bem encaixada, depois que ele já acostumou a trabalhar com lead da internet, depois que ele já tomou muito não, né, porque isso faz parte, ele vai conseguir chegar numa taxa de 20% a 30% tranquilamente. Beleza? Os números que eu estou considerando aqui são para empresas que já têm aí uma certa maturidade nesse aspecto, tá certo? Se você está começando, naturalmente seu número vai poder variar bastante. No primeiro momento pode ser que seja zero tudo aqui que eu estou falando. Pode ser que chegue o lead, você não consiga qualificar, pode ser que você não consiga levar para uma reunião, pode ser que você, mesmo levando para a reunião, não consiga fechar. Então, tudo vai depender da sua maturidade em relação a essa estratégia. Beleza? Vamos considerar, então, aqui 30% de fechamento, no caso, né, de uma empresa de contabilidade que tem uma certa maturidade. O número vai dar quebrado, né, vai dar mais ou menos quase 2. Vai dar entre 1 e 2 clientes fechados dentro do mês. Isso aqui é extremamente factível. Eu tenho clientes hoje, né, e não é só um, tenho vários clientes que realizam hoje esse tipo de resultado. Beleza? E a gente consegue acompanhar eles pelo CRM. Mas tem um ponto aqui que, cara, esse é o X da questão, galera.
Para você que está pensando em investir em marketing digital ou que já investe, esse é o X da questão. Se você não entender isso, você vai desistir do processo, né? Por quê? O que aconteceu aqui, gente? Vamos lá na prática. Se você só investe ali no Google Ads, você está fazendo, ou sei lá, um colaborador está fazendo, você já tem esse custo instalado, teoricamente você não está contando com a agência, vamos partir desse princípio, beleza? Você está investindo aí R$1.000 por mês, conseguiu fechar 2 clientes, num cenário otimista, fechou? Quanto saiu o seu custo de aquisição de cliente? Respondendo a pergunta principal do meu vídeo. Saiu R$500. Esse foi o meu custo de aquisição do cliente. Se você fechar um, por exemplo, R$500. Só que você concorda que R$500 não vai vir para o seu bolso, não é lucro? Então você vai precisar aplicar aí uma margem de contribuição para conseguir chegar no seu resultado de fato. Se a gente fosse fazer um exemplo hipotético aqui, vamos pegar uma margem de lucro líquida, vou botar aqui o lucro líquido da operação. Vamos aplicar 30%? A galera aí já vem falando que tem até mais. E alguns falam que tem até menos. Né? Mas 30% eu ouço bastante. Né? Então a gente vai fazer um cálculo simples. A gente vai pegar aí R$500 e vai multiplicar por 0,30. Olha só. Igual a R$150. E aí? Esse resultado aqui é bom? Ó, o ticket médio eu preenchi aqui, R$500 para ficar bonitinho para vocês. Beleza, então na prática, se eu conseguir fechar um contrato, né, ou melhor, 2 contratos, a gente está falando aí de R$500 foram investidos para conseguir 2 clientes. A gente está falando que na prática, de lucro mesmo, eu vou ter 30% sobre esse negócio que veio para minha empresa contábil. Então a gente está falando de R$150, ou no nosso caso aqui, já que a gente está dando exemplo de 2 fechamentos, R$300. Beleza? R$300 é o lucro que vai para o bolso. Aí você pensa, caramba, então quer dizer que eu estou investindo R$1.000 para lucrar 300? Ou melhor, não é nem lucro, a gente está no prejuízo aqui, né? Essa daqui, essa compreensão dessas métricas, ela é determinante, galera, para tudo. Porque o marketing digital, ele é exponencial, tá? E o que chega de marketing digital aí para você? Chega que é tudo aos montes, não é? O resultado é aos montes. Nossa, fulano vendeu 200, 300, 400, 500 contratos em um ano, né? Chega lá que, pô, fulano tá milionário com marketing digital, nossa empresa de contabilidade digital só cresce por causa da internet, não sei o quê. E aí quando você vai para a prática, você se depara com essa situação aqui. É a realidade. Você se depara com uma situação como essa. E aí, cara, onde está esse marketing digital que todo mundo fala? E aí tem um ponto importante, né? Que é jogar o jogo da internet. E esse jogo pode ser que seja para você, pode ser que não. Porque o meio digital não é o meio mais fácil de conseguir cliente. A característica dele está na escalabilidade. Ele é o meio mais escalável. Então, a partir do momento que você conseguiu fazer um resultado como esse, você fechou 2 clientes a mais. Aí você manteve. No próximo mês, fechou mais um, depois mais 2, depois mais 2. E no final de 6 meses, você vai ter ali um montante. Beleza? Agora, imagine o seguinte. Se você está investindo R$1.000 e conseguiu manter um resultado constante, quer dizer que, então, se você botar 2.000, você vai aumentar o resultado? Sim ou não? Com certeza sim, né? Então, você vai começar a aumentar seu investimento para conseguir um retorno maior. Então, você aumenta. E aí você vai ter que travar suas métricas. Ó, chegou tanto lead, tanto foi qualificado, tanta reunião, tanta proposta, tanto fechou. Aí você começa a configurar algumas coisas. Olha, se chegar a 10 leads qualificados, a venda vai ser tanto. Então, você começa a ter uma previsibilidade. E para isso, galera, você tem que estar muito antenado nisso. Você tem que estar muito de olho nesta operação dentro da sua empresa. Por isso que muitas vezes quando você está pequeno, o desafio é ainda maior de botar isso aqui para rodar. Porque você está muito preocupado aonde? Na operação. Você não está olhando para essas métricas aqui de crescimento. Isso aqui é o que eu estou falando para vocês aqui, de verdade, vale ouro. Né? Por quê? Qual é o ponto? Num primeiro momento, parece muito ruim você lucrar R$300 para depois, né, investir ainda mais R$1.000 todos os meses. Só que qual é a pergunta que vai fazer isso daqui se tornar mais atraente? Vou botar aqui ela até de vermelho, aqui, se for possível. Ó, vermelho, para vocês prestarem bastante atenção nisso. Existe uma métrica, né, que vai ser determinante para você aí na contabilidade, que se chama LTV. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se não, vou te apresentar. É Lifetime Value, ou seja, é o tempo que o cliente fica na sua carteira e o valor que ele traz. Guarda essa informação. É o valor que o cliente traz para sua carteira e o tempo que ele fica nela. Beleza. Então, esse carinha aqui de R$300, esses 2 carinhas de R$300, eles não vão me trazer uma mensalidade de R$300. Se eles abriram a empresa comigo, né, até pode ter trazido uma receita ali na abertura, e depois eles vão ficar comigo, quanto tempo eles vão ficar comigo? Qual é esse número aí no seu escritório? Quanto tempo fica um cliente no seu escritório? Fica 12 meses? 12 meses? Ele fica 24 meses? Vamos lá. 24 meses? Ele fica 36? Quanto tempo fica? 36 meses são 3 anos. Um cliente na sua carteira ele fica pelo menos 3 anos na média? Ou você pode estar pensando, caramba, um cliente na minha carteira ele fica 5, 10, 15, 20. Tem cliente desde quando eu abri o escritório. É aí que está
né, a sacada. Normalmente, um cliente quando entra para uma empresa de contabilidade, ele fica muito tempo. Ele não tem por que trocar se ele for bem atendido. Concordam comigo? Né? Ele vai trocar se ele tiver algum tipo de problema. Mas na prática, se não tiver, ele normalmente vai ficar. Agora, o que a gente tem que fazer, então, olhando para o futuro? Isso aqui é lógica de investimento na veia, galera. Na veia. Você vai pensar o seguinte, peraí, então, se um cliente entrar, ele vai ficar comigo aqui, ele vai ficar comigo um bom tempo, né? Deixa eu botar isso aqui, beleza. Então, vamos imaginar que esse cara fique, jogar por baixo aqui, 24 meses. Vamos adotar um cálculo de 24 meses. Pega o R$300 que a gente conseguiu lá de lucro lá em cima e multiplica ele por 24 meses. Então, quer dizer que se ele ficar 24 meses, 2 anos, esses 2 clientinhos aqui para mim vão trazer de lucro dinheiro para o bolso. Dinheiro para o bolso, é isso que importa. Eles vão trazer para mim R$7.200, certo? 300 multiplica por 24. Se você conseguiu isso em 2 meses investindo no Google, você investiu R$2.000, no nosso exemplo. Em 3 meses, você investiu R$3.000. Em 4 meses, você investiu R$4.000. Em 5 meses, você investiu R$5.000. Em 6 meses, se você tivesse conseguido fechar apenas 2 clientes, se eu considerar que de maneira preditiva, ou seja, olhando para o futuro, esse cara ficar pelo menos 24 meses, ele traz R$7.200, teoricamente, você ainda sairia no lucro. Se em 6 meses você conseguisse fechar 2 clientes de R$500 que te trouxessem uma margem de lucro de R$150 cada um. Vocês pegaram a visão? Quando o iFood faz para você um cupom, né, para você comprar no supermercado, né, experimentar comprar no supermercado pelo iFood, ele te dá R$100 para você gastar lá. E muitas vezes você pode fazer uma compra de R$100 e não pagar nada. Já pensaram nisso? Eu já fiz essa compra já, né, no iFood de supermercado, e eu pensei muito nisso. Falei, caramba, o iFood me deu um cupom de R$100 para eu experimentar comprar no supermercado. E eu fui, comprei, e a minha compra deu 130, eu acho. Paguei R$30 numa compra de 130. Porra, muito vantajoso. Muito vantajoso. Aí, o que aconteceu depois de 15 dias? Comprei de novo. Dessa vez já não tive o cupom. E depois de mais uma semana, comprei de novo. No final das contas, até hoje eu compro no supermercado do iFood. E já tem mais de 1 ano que isso aconteceu. Em outras palavras, o que quer dizer? O iFood não vai quebrar. Nem tão cedo, do jeito que ele está enorme, certo? Eu também vou continuar com esse hábito de comprar no iFood, porque para mim eu não gosto de ir no supermercado, eu prefiro ir no iFood. Perfil de cliente dos caras, não é isso? E aí eu vou continuar comprando. Será que quanto tempo vai ficar no ar o iFood? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos? Será que essa galera que é mais jovem, que está entrando agora, né, na vida adulta, será que eles gostam de ir no supermercado e perder tempo, entre aspas, né, passeando ali, ou preferem comprar no iFood e chegar na casa dele? Então será que os R$100 que o iFood deu para mim foi bom para quem no final das contas? Foi bom para o iFood, porque ele fez ali, né, com que eu comprasse, com que eu gostasse da experiência e com que eu continuasse comprando. Vai saber lá por quantos anos. Vocês entendem qual é o jogo? Então, eu, de certa forma, num primeiro momento, faço um investimento, mas depois que eu trago esse cliente para cá, eu tenho que pensar que ele vai ficar comigo um bom tempo e eu tenho que, inclusive, ser eficiente para isso. Eu tenho que encantar esse cliente para que ele fique bastante tempo na carteira, porque quanto mais tempo ele ficar, mais retorno ele traz. Agora, vocês imaginam, galera, isso daqui rodando numa estratégia em 1 ano? Cara, nos primeiros meses você não vai conseguir mudar a tua vida mesmo não. Mas pensa sendo consistente, pensa travando bem esses indicadores, pensa isso em 6 meses, pensa isso em 1 ano, pensa isso em 2, 3, 4, como tem empresa de contabilidade trabalhando no marketing digital há 5, 6 anos. Cara, você constrói uma máquina de vendas através da internet. Mais uma vez, modelo de negócio é importante. Meu modelo de negócio ele é apto para a internet. Olha, eu tenho uma estrutura comercial que vai me permitir velocidade, buscar essas métricas. Eu tenho fôlego para investir em marketing digital durante um tempo, sabendo que eu posso não ter um retorno sobre esse investimento durante esse primeiro período e que esse retorno depende também da eficiência. Então aí vem algumas perguntas que ficam. Mas esta é a lógica por trás de você calcular, né, o custo de aquisição de um cliente vindo da internet, meus amigos. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham curtido esse material. Mais uma vez, né, o que eu mostrei aqui para vocês, muitas vezes vocês vão aprender em um curso que vocês vão pagar. Né? E o que eu vou pedir para vocês aqui não é nada, apenas dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para algum amigo que talvez possa se beneficiar desse conteúdo. Aqui, vou ficando nessa, ou melhor, vou ficando por aqui, vejo vocês aí em próximos vídeos. Uma coisa que eu queria fazer, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida dessa explicação, porque eu sei que muita coisa pode ser 100% nova aí para você. Então deixa aqui nos comentários as dúvidas que você eventualmente tenha ficado e eu particularmente e pessoalmente vou responder todas elas. Fechou? Muito obrigado mais uma vez, tamo junto e até a próxima. Um abraço.